Olá, meu irmão, graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meus amados e minhas amadas, muito obrigado pela audiência, por vocês estar sempre acompanhando aí meu trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Hoje nós vamos estudar aí mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2017, né? Estudando aí as lições bíblicas da CPAD, que tem por tema o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Meu amado, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, e se você não está no meu canal, se você está vendo esse vídeo aí só no YouTube mesmo, já quero dar meus agradecimentos, seja bem-vindo, espero poder ajudar você, espero poder passar algum conhecimento da palavra de Deus para você, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu comentário, porque você fazendo assim está ajudando esse canal a crescer e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Quero dar meus agradecimentos aos inscritos do canal. Deus abençoe a vida de vocês. Fique ligadinho, porque você que deixou o comentário na lição anterior, vou estar mandando um abraço aí, beleza? Se você quer que eu divulgue seu canal ou te mande um abraço, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, não de outros vídeos, tá? Desse vídeo. Tem pessoas que deixam em outros vídeos, aí eu não consigo acompanhar, mas abaixo desse vídeo, deixe qualquer comentário, que na próxima aula mandarei um abraço. Pessoal, e você que sempre tem acompanhado o meu trabalho, tenho certeza que Deus tem abençoado a vida de vocês. São muitos os professores da Escola Bíblica que estão fazendo uso desses slides. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos professores da EBD aí pelo Brasil. São muitas igrejas que estão fazendo uso desses slides. Se você que está assistindo e não conhece ainda o meu trabalho, toda quinta-feira eu posto uma pré-aula da Escola Bíblica, mas o intuito é que você que é professor da Escola Bíblica faça o uso desse trabalho, desse slide. Ele é projetado, feito em PowerPoint, é um trabalho sério, onde eu peço sempre a Deus direção para que nós, professores da Escola Bíblica, tenhamos uma aula dinâmica, uma aula diferenciada. Então, faço um convite a você. Baixe esse slide, ele está disponível em downloader, em PowerPoint, gratuito, você pode fazer uso, fique à vontade, faça suas alterações. E você que está usando, se está tendo alguma dificuldade na questão de fazer algumas alterações, só me procurar que eu posso estar aí te ajudando. Tem um vídeo também que eu ensino o básico aí, como você fazer as alterações, beleza? Vamos então para a aula. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem por tema Melquisedeque, o rei de justiça. Texto áureo se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 17. Diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eterno, eternamente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verdade prática: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito. Leitura bíblica em classe se encontra, na verdade, a leitura bíblica em classe hoje se encontra em dois livros, né, em duas referências. Primeiro está em Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, e em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 7, e também o versículo 17. Não vou fazer a leitura desse texto para nós não perdermos muito tempo, mas você faça aí na sua casa. Se você se a sua igreja faz o uso da revista das lições bíblicas, você pode estar de posse aí na sua mão a revistinha e uma caneta para você aí fazer algumas observações, tá certo? Introdução. Diz assim: Melquisedeque, um personagem enigmático na história bíblica. Ele foi um verdadeiro adorador no meio de uma gente idólatra e corrompida. Ele exerceu dois papéis. Quais? Primeiro, o papel de rei e também de sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel.
Então nós vamos ver aí que o personagem que nós vamos falar, Melquisedeque, ele, além dele exercer duas principais funções, sendo ele rei e sacerdote, ele não fazia parte da linhagem de Israel, né? E Gênesis 14, 18 diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Tá certo, meu amado? Então, fica ligadinho aí, porque nós temos muitas lições a aprender aí com o personagem aí, Melquisedeque. Tópico 1 diz assim: quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Subtópico 1, um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada, até mesmo misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico. Então, Melquisedeque, ele aparece aí na história com um pouco assim, meio misteriosa, né? Então, vamos entender isso aí, quem ele era e o porquê desse mistério todo, tá certo? O que importa é que nós vamos aprender com o caráter de Melquisedeque lições para a nossa vida. Ele é citado aí poucas vezes no texto bíblico, mas o pouco que nós sabemos dele, o pouco que nós temos, que a Bíblia relata sobre ele, é suficiente para nós aprendermos lições para as nossas vidas. Significado do seu nome: Melquisedeque, que significa rei de justiça, ou meu rei é justo. Ele era rei de Salém, rei de paz. Então, ele era o rei de uma cidade chamada Salém, que era a antiga Jerusalém, né? Antigamente, antes de ter esse nome, antes de Davi dar esse nome para Jerusalém. Então, se chamava ali rei de Salém, ele era rei de uma cidade, e o que prevalecia nessa cidade, dentro do seu domínio aí, era a paz. Rei de paz, antiga Jerusalém. Um rei sacerdote cananeu, Melquisedeque. Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Interessante, né? Ele não era um hebreu, ele não fazia parte dos hebreus, ele era um rei cananeu, né? Ele era cananeu, mas o que chama a atenção é que ele não tinha, não é que ele não tinha, a Bíblia não relata, não fala sobre a sua linhagem, sua descendência, não registra seus pais, né, sua história. Será que ele era um semideus? Será que ele era um anjo? Nós vamos ver um pouco mais à frente, tá certo? Fica ligadinho aí, meu amado. Subtópico 2. Onde ele aparece na Bíblia? Bom, veja só. Quando Melquisedeque aparece na Bíblia? Quando Abrão retornou de uma jornada arriscada na qual salvará seu sobrinho Ló, levando preso com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados por quatro reis, liderado por Kedorlaomer, rei de Elão. Bom, veja só, quando que o personagem aí, Melquisedeque, aparece na história? A narrativa bíblica relata que Sodoma e Gomorra, onde Ló foi, né, habitar lá com a sua família, foi invadida aí por uma comitiva aí de 4 reis, comandado aí por esse camarada aí, rei de Elão, chamado Kedorlaomer, esse rei aí lá de Elão. Ele comandou aí, ele mais 3 reis, invadiram a cidade de Sodoma e Gomorra, atearam fogo na cidade, levaram aí, principalmente, a família de Ló, né? Ló e sua família, seus bens, tudo, levou tudo. E aí, quando Abrão soube dessa notícia, ele reuniu aí os seus pastores, digamos assim, né? Os seus criados, como diz aqui em Gênesis 14, do 1 ao 13, eu só coloquei um trecho. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido de sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. Então, quando Abrão soube que Ló tinha sido levado cativo, preso aí
com esses reis, Abraão, não era Abraão ainda, reuniu os seus criados, são 318, alguns chamam de pastores, né? E aí foram à guerra. E misteriosamente eles venceram a guerra. Seria praticamente impossível, mas Deus estava no comando, ajudou Abraão e ele venceu a guerra, resgatou Ló, sua família, todos os seus bens, né? E voltou de novo. Então foi aí que Abrão encontrou-se com o rei de Salém, o rei Melquisedeque. Ele ficou sabendo, né, da guerra, a primeira guerra registrada na Bíblia. Então esse rei aí ficou sabendo do que aconteceu e foi de encontro a Abrão, e aí nós sabemos a história. Eles se encontraram e Melquisedeque abençoou Abrão e Abrão deu para ele os seus dízimos, tá certo? Então vamos lá, o caráter, subtópico 3. A característica de Melquisedeque, subtópico 3. Característica de Melquisedeque. Ele tinha qualidades especiais. Quais eram essas qualidades especiais que Melquisedeque tinha? Primeiro, ele reconheceu que a vitória de Abraão foi o resultado da bênção de Deus. Já foi uma característica. Diz a história que Melquisedeque veio a ter um encontro com o Deus, né, de Abraão, através das histórias, após o dilúvio, né, os descendentes ali de Noé e tal, eles foram ali passando a história do dilúvio para frente e chegou aí ao conhecimento de Melquisedeque, a qual ele passou a seguir ao Deus Altíssimo. Outra característica que ele tinha, que ele era rei, né, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote do Senhor. Também ele abençoou Abrão, recebeu o dízimo de Abrão. Então, as características que Melquisedeque tinha, primeiro que ele era rei da antiga Jerusalém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele servia o mesmo Deus que Abraão servia. Por isso que ele recebeu o dízimo de Abraão, porque só quem poderia receber o dízimo era o sacerdote. Então ele recebeu aí o dízimo de Abraão. Gênesis 14, 18 ao 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Melquisedeque reconheceu que a vitória de Abrão não foi por mérito dele, nem dos seus 318 criados ou pastores, como assim alguns dizem. Mas ele reconheceu que foi a mão de Deus que o abençoou, que o protegeu, que deu a vitória. Então por isso ele ofereceu a Abrão aí pão e vinho e abençoou, e Abrão aí deu-lhe todo o seu dízimo. Interessante que o dízimo é mais gratidão do que uma obrigação. O dízimo ele é mais uma gratidão. Quando a pessoa está devolvendo o dízimo ao Senhor, é questão de gratidão, não é questão de obrigação, porque o dízimo ele já existia antes da lei. As pessoas que eram gratas ao Senhor, as pessoas que reconhecia a bondade de Deus, devolvia para ele o dízimo, né, como forma de gratidão. Então o dízimo, ela não é obrigação, ele é uma gratidão. É claro que nós sabemos que nós que somos cristãos, somos salvos, entendemos o porquê do dízimo, se torna para nós, além de uma gratidão, uma forma de também, de obrigação do cristão a dizimar, mas não na forma obrigado a dizimar. Eu tenho que fazer isso por gratidão pelas coisas que Deus me concede. Eu não tenho que devolver o dízimo porque a igreja me obriga. Não, eu tenho que fazer isso porque eu sou grato a Deus. E quando eu dizimo, Deus está me fazendo participante da expansão do reino dele aqui na terra. Então, dizimar e ofertar é gesto de gratidão ao Senhor. Tópico 2. Lições do caráter de Melquisedeque. Subtópico 1. Um caráter justo. Rei de justiça.
Seu nome identifica-se com o seu caráter. Então, o nome dele já identifica como o caráter dele, rei de justiça. Né? Uma das características de Melquisedeque é que ele era rei justo, ele era um homem justo. Só para lembrar, ele não era nenhum anjo, ele não era nenhum sobrenatural, nada disso. Ele era um homem comum. A diferença é que ele não tinha o seu nome registrado, não foi registrado os seus dias de vida, sua genealogia e nem fim de vida. Vamos entender um pouquinho isso mais à frente. Daí a sua grandeza moral e espiritual. Então, rei de justiça era uma das características, dos atributos dele, né? Justo, ele era justo, né? Então, daí se demonstra a grandeza desse homem, né? Tanto moral como espiritual. Ele era tanto justo para com o seu reino, também para com a sua vida espiritual, para com o Senhor. E o que a Bíblia diz sobre ele? Hebreus 7,4 diz assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, Abraão reconheceu que aquele sacerdote, que aquele rei era justo, era um grande homem de Deus, e por ele ser sacerdote, né, por isso também foi que Abraão deu-lhe o dízimo de todos os seus despojos. Subtópico 2, um caráter pacífico. Rei de paz. Olha só o que diz Hebreus 7,2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. Por que é que ele é conhecido como rei de paz? Porque ele reinava sobre uma cidade que era reconhecida como uma cidade de paz, né? Porque Jerusalém, a antiga Jerusalém se chamava, fugiu aqui o nome agora, meu Jesus dos crentes, Salém, antiga Salém, está bem aqui na minha frente. Então, Jerusalém era a antiga Salém, onde esse rei reinava, e era um rei que procurava manter a paz, justiça com todos aí os seus súditos e com todo o povo. Então, mais um atributo para Melquisedeque. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Aonde? Em nosso lar. Nós devemos ser promotores da paz no ambiente da nossa igreja. Nós devemos ser promotores da paz no relacionamento fraternal, em nosso ministério, ministerial, eclesiástico, e também com as pessoas fora do nosso ambiente. Então, nós como crentes, como cristãos, devemos ser promotores da paz, tanto na nossa família, como no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesiástico, e com as pessoas que não fazem parte do nosso convívio, que não professam a mesma fé. Vamos traduzir isso, que não são crentes, né? Com as pessoas que são normais, que têm sua fé normal, sua fé comum. Nós devemos ser promotores da paz aos corações dessas pessoas. Tópico 3 diz assim: segunda ordem de Melquisedeque. Subtópico 1. Um novo sacerdócio. O sacerdócio superior. Olha que interessante. No livro de Hebreus, vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que ele era superior. Melquisedeque, ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era anjo, ele não era um ser diferente, não, ele era um homem justo. Mas por que a Bíblia diz que ele não tinha dia e nem fim de vida? Não era que ele não tinha dia e nem fim de vida. Por ele não ser da linhagem dos sacerdotes de Arão, a linhagem de Arão, levítica, por não vir dessa linhagem, não era escrito nos registros dos sacerdotes, todo sacerdote tinha registro, né? Era registrado, vamos chamar isso de ata, era registrado numa ata onde o sacerdote fulano de tal, da linhagem tal, beleza, era registrado. Por Melquisedeque não fazer parte dessa linhagem, seu nome não estava escrito
Simplesmente isso. Nos livros, nos registros, onde era registrado o sacerdote da linhagem de Arão. Só isso. Ele não era super Deus, super homem, coisa desse tipo. Era simplesmente isso. Hebreus 7:11. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico. Olha só, eu estou falando. Porque sobre ele o povo recebeu a lei. O sacerdócio levítico veio, de sorte que a perfeição era pelo sacerdócio levítico. Né? Por ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Isso mesmo. Esse sacerdócio não foi chamado segundo a ordem de Arão. Não era o sacerdócio levítico, ou por onde veio a lei. Era um sacerdócio diferente. Melquisedeque não fazia parte dessa linhagem. Jesus precisava vir dessa ordem, desse sacerdócio, que não era da lei. Que não era da lei levítica, que não era dos levitas, que não veio dessa linhagem aí, tá certo? Vamos avançar? Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Olha que interessante. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, não debaixo do sacerdócio de Arão. Nós não precisamos mais de homem para oferecer sacrifício em nosso favor. Nós somos sacerdote. É isso mesmo. Todo cristão é sacerdote, pode apresentar seu sacrifício a Deus. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém para oferecer sacrifício, para pedir perdão, não. Você tem acesso direto ao Pai. Você é sacerdócio real. 1 Pedro 9:2. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos nação eleita. O nosso sacerdócio veio de Jesus Cristo, né? O sumo sacerdote perfeito partiu da ordem de Melquisedeque, que não fazia parte da ordem do sacerdócio de Arão. Por isso, seu nome, Melquisedeque, sua linhagem, sua descendência não está escrito nos registros, né? Não está, porque ele não fazia parte desse povo aí, né? Ele não era misterioso, não era nada. Ele era justo, ele era de caráter, ele era um rei que promovia a paz, promovia a justiça, tá entendendo? Então, por isso, Cristo veio da ordem dele. E nós viemos, né, da descendência ou da ordem de Melquisedeque, que é após a morte, a ressurreição de Cristo, que ele é o sumo sacerdote eterno, e nós somos geração eleita por intermédio de Jesus Cristo. Hoje não precisa se oferecer mais sacrifício a ninguém. Cristo está lá nos céus ofereceu um sacrifício eterno para todo sempre. Não há mais necessidade. Quando eu erro, e quando eu peco, se eu continuar fazendo isso, a Bíblia diz que não existe mais sacrifício por tal pecado. Mas só resta agora uma expectativa de juízo e de fogo eterno. Por isso, em nosso comportamento, devemos nos conduzir de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso o quê? Porque nós somos sacerdócio real. Nós temos que agir, ou o nosso comportamento, ele tem que exaltar o nome do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Toda vez que eu erro, é como se o sacrifício do sumo sacerdote eterno não tivesse valido para nada. Não é verdade? Mas quando eu aceito esse sacrifício, né, eu tenho vida e vida eterna. Subtópico 2. Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. Subtópico 2. Jesus Cristo, o sacerdócio perfeito. Vamos lá? Outro sacerdote. Quem seria esse outro sacerdote? Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Não veio da ordem de Arão, diz Levita. Pegar um gancho aqui. Sempre eu falo quando eu lembro. Levita é da tribo de Levi. Não é músico, tá? Músico não é levita. Músico é músico. É adoradores. Pode ser chamado de cantores, não tem problema. Mas músico não é levita. Estudem a palavra de Deus. Ora, que coisa. Eu não consigo entender porque é que chama os músicos de levita. Quem seria esse outro sacerdote? Jesus Cristo. Ele era esse outro sacerdote de acordo com Salmo 110, 4. Diz assim: jurou o Senhor e não se arrependeu.
tu és o sacerdote, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse outro sacerdote, que seria Jesus Cristo, ele partiu da ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque não veio da ordem da ordem de Arão, que todos os sacerdotes eram da descendência de Arão. Era uma mensagem profética messiânica. Então, Salmo 110:4 era uma mensagem de Davi, que Davi fez profeticamente, apontando aí para Cristo, né? Então, apontando para o nosso Salvador. Então, essa ordem do sacerdócio eterno apontava para Jesus Cristo. Isso foi profetizado por Davi. A ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus. Por que que Melquisedeque não era reconhecido pelos judeus como sacerdote? Por causa do que eu já havia falado para vocês um pouquinho antes. Que só aceitava e reconhecia a ordem. Então, não era reconhecida pelos judeus, porque eles só aceitavam a ordem e reconhecia tal, que partiam de Arão e a ordem levítica. Então, os judeus não aceitaram Melquisedeque como sacerdote, porque ele não veio da linhagem desses camaradas aí, né? De Arão e dos levitas, de Levi, a ordem levítica, de onde veio os levitas aí. Então, por ele não fazer parte, por Melquisedeque não fazer parte dessa ordem, os judeus não aceitaram e não aceitam ele sendo sumo sacerdote, né? Porque ele não fazia parte aí da ordem desse pessoal aí. Era só isso, ele não era nenhum Deus, não. Hebreus 5, do 5 ao 6, assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz, no outro lugar, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Subtópico 3, a ordem de Melquisedeque. Tipológica. Segundo a ordem de Melquisedeque, é uma figura tipológica. Melquisedeque era um tipo de Cristo. As coisas do Velho Testamento era a sombra das coisas vindouras, das coisas que posteriormente ia acontecer. Então, Melquisedeque, vamos colocar assim, era uma semelhança, né, de Jesus Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque, por não ser da linhagem arânica, né, da ordem de Arão, da ordem levítica, ele era uma tipologia do sacerdócio de Cristo, que seria o sacerdócio eterno. Cristo também não estava contado como sacerdote, porque ele não veio aí da ordem de Arão. Cristo não veio da ordem de Arão, da ordem levítica. Então, ele seria o sacerdócio eterno, que não fazia parte desse pessoal aí, né, da lei aí. E muito mais manifesto é ainda, se há semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote. Então, Melquisedeque era uma semelhança. Era algo tipológico, claro, mas semelhante. Era sombra, comparações das coisas vindouras, ou seja, do sacerdócio de Cristo, sacerdócio eterno. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Por Jesus não pertencia à tribo de Levi, então ele não fazia parte dessa linhagem aí. Por isso não seria consagrado sacerdote de acordo com a lei judaica. Então Cristo não poderia ser consagrado como sumo sacerdote, assim como Melquisedeque não pôde ser, né, reconhecido pelos judeus. Cristo não fazia parte da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Olha que interessante. Cristo veio da tribo de Judá, Melquisedeque era um cananeu, então a semelhança entre os dois era muito grande. Por isso que Melquisedeque era uma tipologia, era um tipo de Cristo. Aquele que era semelhante ao Filho do Deus eterno, ao sacerdócio de Cristo, que posteriormente ia se cumprir o seu ministério. Melquisedeque nasceu? Nasceu. Teve pai? Teve pai. Teve mãe? Teve mãe. Né? Teve famílias? Bom, não sei se ele teve famílias, irmãos, essas coisas aí a Bíblia não relata. Mas
ele era uma pessoa normal. Ele deveria ter nascido em um determinado tempo, mas por isso aí não foi registrado. Né? Mistério na questão de não relatarem a sua linhagem, mas que ele era misterioso por causa disso, não. Hebreus 7, 13 e 14. Porque aquele que quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E, concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, Cristo não pertenceu à tribo de Levi, então ele não era um sumo sacerdote, ele não poderia ser consagrado a sacerdote, assim como Melquisedeque. Cristo veio da tribo de Judá, e da tribo de Judá nós sabemos que não tem nenhum sacerdote, né, com exceção do nosso sumo sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Hebreus 5, 6, 7 e 7. O sacerdócio de Cristo, ele é superior. Por quê? Primeiro que ele é eterno. Melquisedeque nasceu e morreu. Jesus Cristo, como pessoa, humanamente falando, ele nasceu, morreu, ressuscitou, entrou no Santo dos Santos para nunca mais morrer. E ele é sumo sacerdote eterno. Com tais características, Jesus é superior a Levi, também a Arão, também a Abraão e a todos os seus descendentes levitas. Então, o nosso Salvador, ele é superior a todos essa turma aí, tá certo? Que todos os sacerdotes, ou todos os sumos sacerdotes antes de Cristo, morriam, né? E quando morresse, trocava o sumo sacerdote. E quando se trocava o sumo sacerdote, era necessário fazer uma reparação na lei, por isso que a lei sempre ia acrescentando algo a mais, porque toda vez que morria o sumo sacerdote, diz a palavra de Deus que havia mudança na lei. Está entendendo? Então, Melquisedeque morreu. Após isso, quando veio o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele é eterno, morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Sendo assim, você não precisa mais de sumo sacerdote para apresentar a Cristo o seu pecado. O seu sumo sacerdote é Jesus Cristo e o sacerdote é você mesmo. Somos nós. Então, as nossas petições devemos apresentar ao sumo sacerdote, nós mesmos. Está entendendo? Pastor, então não precisa pastor orar por mim? Claro que precisa, irmão. Claro que eu preciso da sua oração, você da minha oração. Quanto mais orar pelos outros, melhor, né? Quanto mais oração, melhor. Isso não impede, porque agora eu sou nação eleita, sumo sacerdote, povo escolhido, coisas desse tipo, eu não necessite da oração do irmão. Pode orar sim, com certeza. Tá certo, meu amado? Chegamos à conclusão desta lição, a mais um término dessa aula. Eu quero já agradecer a vocês pelo carinho, por estar sempre me acompanhando. Essa aula é um resumo das lições que nós estudamos todo domingo. Por exemplo, essa lição que nós acabamos de estudar, ela será ministrada aí no próximo domingo agora, depende da igreja, tem igreja que não é no domingo, é outro dia. Mas, no caso, a minha igreja e outras igrejas aí, a maioria, será no próximo domingo, dia 16 de abril desse ano. Então, quero agradecer por mais uma oportunidade de poder, né, estar aqui falando ao coração dos irmãos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a permissão dele. Então, quero agradecer. O resumo aqui diz assim, a conclusão. A Bíblia registra a história de homens que tinha papel importante na história. Melquisedeque foi um desses. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quando e como. Perdão, meu irmão. Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. A conclusão disso aqui é o seguinte. Me desculpe, acho que engoli um mosquito aqui. Misericórdia. É que o nosso sumo sacerdote, ele é eterno. A Bíblia diz que ele está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Então, não sei qual é o teu problema, a tua necessidade,
Mas eu só sei de uma coisa, se tu se apresentar ao sumo sacerdote, ele vai ouvir com carinho e atenção a tua petição, tá? Fica em paz, que Deus está velando por você. Na pessoa de Jesus Cristo, ele intercede por você dia e noite. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal e se você está gostando do nosso trabalho, se inscreva, dê um joinha, deixe seu comentário, visite o meu blog, visite aí o meu Facebook, Instagram, me siga aí nas redes sociais. Se esse trabalho está sendo um bênção para você, eu peço que você compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado e quem sabe você compartilhando aí, Deus possa falar com alguém. Eu tenho testemunho de pessoas que nem na igreja estavam indo mais, né? Na escola bíblica não estavam mais participando. E começaram a acompanhar esse humilde trabalho e Deus tem abençoado a vida dessa pessoa. Quero agradecer a todos vocês que fazem o uso desse trabalho, né? Peço aí encarecidamente que vocês me ajudem. O que vocês podem contribuir com isso é divulgando esse trabalho, fazendo uso, indicando para outras pessoas usar esses slides, é gratuito. Se vocês quiserem me abençoar, fique à vontade. A forma de vocês me abençoar é divulgando esse trabalho para que outras pessoas venham ser abençoadas e alcançadas pela graça do Senhor Jesus, tá certo? Não esqueça de ativar aí o sininho de notificações para que você não perca nenhuma postagem que eu venha fazer aí, tá certo? Toda quinta-feira eu estou subindo um vídeo aí, se Deus assim nos permitir, para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Meus amados, como eu prometi, eu vou estar mandando alguns abraços para algumas pessoas, para aqueles que, na verdade, aqueles que deixaram comentário no vídeo anterior. Se você quer que eu mande um abraço para você, deixe seu comentário nesse vídeo, não em outro vídeo. Tem que ser nesse vídeo aqui da lição 3, que nós acabamos de estudar, que na próxima lição, número 4, com certeza vou estar mencionando o seu nome. Então vamos lá para os abraços. É um abraço assim do fundo do meu coração, porque eu não tenho inscrito, eu tenho amigos. São 400 amigos e amigas, né? Tem criança, tem adolescente, tem senhores, senhoras, né? E muito obrigado por você permitir eu entrar aí no seu computador e estar falando com você, tá? Deus abençoe. Então eu quero mandar um abraço aí para meu amigo aí do canal Bastos Cunha, Diácono Vicente, Gilmar Aguiar, Yasmin Silva, Daniele Santos, Tina Rossino, Morena do Lar, Tal Mãe, Tal Filha, Baixinhos e Velhinhos, Sônia Silva, Chuva de Pão, Receitas, Laerte Rodrigues, Eupídio Pereira, Isabel Pereira, Lázaro Bernardo, Alípio, Pastor Aureliano, Isaac, Correia Empreendedor, Alier Azeredo, Bárbara Fernandes, Um Coração Igual ao Teu, Receita da Ninha, Mary Seca Barriga, Joselma de Jesus Menezes Teixeira e minha esposa Ruth. E um abraço também para meu irmão Inailson em Paulo Afonso, para todo mundo aí de Paulo Afonso, minha mãe Augusta, minha irmã Inês, Marias, meu sobrinho, minha sobrinha, para toda a minha família aí de Paulo Afonso. Um abraço grande para também minha família biológica, minha mãe Marineide, minhas irmãs, meus irmãos, um abraço grande para o meu sobrinho Robson, não posso esquecer, para o meu amigão Marcos Evangelista, que foi embora aí para Bahia. Meu amigo, saudade já, hein? Você foi embora, acho que foi domingo, né? Mas já estou com saudade daquela nossa prosa, como diz aí na Bahia, tá certo? Todos os meus conterrâneos aí de Paulo Afonso, Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para todos os meus irmãos do Ministério Aliança Renovada, os professores da Escola Bíblica, Pastor Urandi, Pastora Roseli, Diácono Fábio, Miriam, Kathleen, Sônia, para Nalva Brito, secretária, enfim,
Me perdoe se eu não lembrar o nome de todos, né? Se eu vou falar o nome de todos, fica até amanhã. Mas para todos os meus irmãos aqui do Ministério Aliança Renovada, aqui sede em São Paulo, um abraço grande. Para a congregação lá em Tatuí, pastor Gil, o corpo de obreiro e todos os membros. Para a congregação também lá no sul do Pará, na pessoa do pastor Elias e todo o corpo de obreiro e todos os membros, e todos os meus cunhados e cunhada que moram lá no sul do Pará, que a família é grande. Meus amados, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí meu WhatsApp, você pode me chamar, a gente vai bater um papo, será um prazer em conhecer você. Obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.